Fala galera do YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a gerar uma tabela dinâmica. A partir dessa tabela dinâmica a gente vai criar um gráfico e fazer uma breve automatização desse nosso gráfico, dessa nossa tabela. Para a gente dar início a uma aula que a gente vai ter específica para dashboard, para a gente conseguir criar um visual, uma apresentação mais bonita, mais profissional da informação que a gente tem. Antes de iniciar o nosso vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho abaixo, ative o sininho para receber as nossas próximas aulas. Bom, aqui a gente tem a nossa base de dados, veja que ela não tem uma formatação visual agradável. A nossa data aqui, ó, tem texto sobressaindo aqui, a nossa data não está no formato correto, só a nossa quantidade aqui que tem uma formatação correta, o valor não está em moeda, está em geral. Primeiro a gente vai formatar a nossa tabela, a gente seleciona todas as nossas colunas e clicamos duas vezes entre qualquer letrinha aqui da nossa coluna, a gente clica duas vezes, automaticamente ela formata pegando o maior texto e deixa separadinho para a gente. Segundo, a gente vai precisar alterar a data. A nossa data está em valor numérico. Cada número desse aqui corresponde a uma data, a um dia específico. Uma curiosidade sobre o Excel. A primeira data do Excel é 1/1 de 1900. Como é que eu sei? Porque o dia 1, como você está vendo aqui, número 1, se alterar para data abreviada, ele vai para essa data. Ou seja, esse valor aqui, essa data, esse dia corresponde ao valor 1. Como é que eu sei como é que vale esses números aqui, qual data que vale? Eu posso simplesmente selecionar tudo e alterar para data abreviada. E aqui, voltando na nossa curiosidade, a gente vê a data de hoje, ela corresponde, ó, 15/2, ela corresponde ao dia 44.607 dentro do Excel, tá? Então essa data, 44.607, corresponde ao dia 15/2. Aqui voltando à nossa formatação. Aqui nas duas últimas colunas a gente tem o valor unitário de cada item e o valor total. Para que a gente transforme esses dados em valor, em moeda, a gente pode selecionar a nossa coluna, vir aqui em número na aba página inicial e alterar a nossa formatação para moeda ou contábil. Coloco aqui em moeda e a gente alterou. Uma forma mais fácil de fazer essa alteração é a gente selecionar a nossa coluna e apertar o conjunto de teclas Ctrl Shift 4. Ela transforma o nosso valor em real. A gente pode fazer isso também para valores em porcentagem, Ctrl Shift 5, a gente transforma o nosso valor em porcentagem, Ctrl Shift 1, a gente transforma o nosso valor em numeral, tá bom? Voltando aqui para a nossa planilha, a gente pode aqui agora começar a nossa formatação visual. A gente pode colocar aqui a nossa UF centralizada, a nossa data centralizada, aqui o nosso título centralizado. A gente pode fazer a formatação como tabela ou a gente pode fazer a formatação manual aqui. A gente vai fazer a formatação como tabela porque fica mais bonitinho o visual. Para a gente selecionar toda a nossa tabela, a gente pode usar o conjunto de teclas Ctrl T, apareceu aí na sua tela, vir em formatação como tabela e selecionar aqui nosso visual. Eu vou escolher esse aqui que eu sou mais familiarizado com ele. A gente indica que é o Excel que minha tabela tem um cabeçalho, que é a primeira linha. Se eu não colocar essa informação, ele vai criar uma linha acima da minha base e vai colocar um nome para cada coluna. Então, como eu já tenho aqui a informação, eu clico em OK e automaticamente ele faz a formataçãozinha aqui e deixa de um visual mais bonito para a gente.
Para que a gente consiga criar a nossa dinâmica, a gente vai mais uma vez selecionar, Ctrl T, a nossa base. A gente vem em inserir, tabela dinâmica. Veja que aqui ele puxou o valor da nossa tabela. Que quando a gente criou a nossa tabela, vamos voltar aqui na página inicial, quando a gente formatou como tabela, automaticamente ele cria um nome para a nossa tabela, ou seja, tabela 1. A gente pode alterar esse nome aí posteriormente. Selecionando aqui a nossa tabela, inserir tabela dinâmica, a gente vai criar com a seleção que a gente já tem. A gente pode criar em uma nova aba ou em uma planilha existente. A gente pode mencionar o local aqui. Eu vou criar uma nova aba, ok? Automaticamente é criada uma nova aba dentro do Excel com a nossa tabela dinâmica. Ele já nomeou a nossa dinâmica aqui como dinâmica 1, tabela dinâmica 1. Eu posso renomear a nossa tabela dinâmica aqui. E aqui a gente consegue fazer toda a nosso filtro de dados. Aqui primeiro a gente vai verificar o seguinte: quais são os produtos com maior faturamento. A gente colocou aqui, ó, veja, a gente colocou aqui os nossos produtos e o valor total de venda. Aqui ele está formatado em ordem alfabética. A gente pode vir aqui na setinha, mais opções de classificação, decrescente, soma do total. Ele vai mostrar para a gente aqui que a placa de vídeo é o que tem o maior faturamento na nossa loja. Aqui a gente vai ter que formatar. Aqui a gente pode vir aqui nessa setinha, configurações, formato de número. E aqui a gente pode colocar moeda. E a gente vai ter nosso valor em real. Aí veja que nossa placa de vídeo, o SSD em segundo lugar e o processador em terceiro. Aqui a gente consegue colocar os nomes, faturamento total, produto. Para melhorar a nossa dinâmica, a gente pode inserir uma segmentação de dados para qualquer outro dado que a gente queira. Por exemplo, eu posso colocar para qual cliente, eu posso colocar para qual UF, eu vou colocar aqui a UF e aqui a gente consegue fazer uma formatação deste botão. A gente pode vir aqui, a gente pode selecionar a cor que a gente quiser para ele. A gente vai formatar aqui da seguinte maneira: eu vou tirar o cabeçalho e coluna, eu vou colocar, deixa eu abrir ele mais aqui, vou colocar desse tamanho aqui, que a gente consegue fazer um gráfico desse tamanho aqui. Vou colocar ela aqui e a gente consegue fazer um gráfico do tamanho do nosso menu. Para que serve a segmentação de dados? A gente pode utilizar ela dentro do dashboard para fazer filtros da nossa tabela inicial, da nossa base de dados. Veja que aqui a nossa placa de vídeo ela tem um faturamento de 10 milhões, mas para todas as nossas UFs. Eu quero só para o estado de Minas Gerais. Veja que eu tenho 2 milhões. Rio de Janeiro, 1.260.000. Ceará, 1.109.000. Se eu quiser voltar, ou mais de um estado, eu aperto Ctrl e seleciono todos os estados que eu quero. E ele vai voltar para o nosso filtro inicial. Aqui a gente consegue inserir um gráfico. Vou colocar um gráfico de barra. Não, vamos utilizar aqui um gráfico de coluna. De coluna fica mais visual melhorzinho. E aqui a gente consegue ver, a gente consegue formatar de acordo com o que a gente achar interessante. Esse total eu posso tirar aqui. Aqui a gente consegue fazer a alteração das cores. Veja aqui que a nossa borda é preta. Eu posso voltar aqui no nosso design, formatação, e eu posso mexer aqui, ó, contorno da forma. Eu posso colocar o mesmo azul no menu de cima. E veja que a gente colocando aqui em cada UF automaticamente
ele vai mostrar para mim aqui quais são as maiores vendas, quais são os maiores produtos vendidos em uma ordem decrescente. Tá bom? Essa videoaula fica por aqui. Fique atento às nossas próximas aulas. A gente vai fazer uma aula mais extensiva, mais dedicada a dashboard. A gente vai utilizar esse método de tabela dinâmica, gráficos e segmentação de dados para a gente fazer um dashboard bem apresentável, um gráfico bem bonitinho para nosso cliente final. Agradeço a todos, até mais.